hinduísmo, ele não tem um fundador específico e é uma religião pós-budista, que é mais conhecida entre os seus praticantes como um vertente espiritual. E o principal ensinamento é conseguir encontrar o divino em tudo que nos cerca, procurando a sua verdadeira espiritualidade dentro de si e cultuando o que mais lhe fizer sentido. E por se tratar de uma prática que vem antes de 1500, não se sabe muito sobre sua origem e até mesmo os praticantes do hinduísmo têm muita dificuldade em explicar de maneira simples. E por ter uma infinidade de divindades, rituais e até mesmo vertentes, né? Os hinduístas, eles costumam dizer que se preocupam apenas em seguir o lado bom e positivo das coisas. E que o importante é conseguir se conectar com a verdadeira espiritualidade e encontrar em tudo que te rodeia. Mas, historicamente, a palavra hindu se antecede ao hinduísmo como religião. O termo de origem é persa e principalmente referia-se ao povo que residia do outro lado do rio Indo. E foi utilizado para expressar não somente a etnicidade, mas também a religião védica dos séculos XV e XVI. E também por personalidades como o fundador do sikhismo. Em outros países com população hinduístas, né, são, pelo menos as principais, são Bangladesh, Sri Lanka, Paquistão, Malásia, Singapura, Ilhas Maurício, Fiji, Suriname, Guiana, Trindade e Tobago, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos. Textos sagrados do hinduísmo. O hinduísmo possui vários textos sagrados. O primeiro deles é o Vedas. O Vedas é um conjunto de hinos e de tradições hindu e é dividido em capítulos. O segundo é o Upanishads. O Upanishads conta sobre questões da alma, trata de assuntos ligados a Brahma, e o Upanishads é considerado a tradição da base hindu. O terceiro texto é Mahabharata. Mahabharata traz questões de cunho filosófico e também relata a história de guerra de Kurukshetra contra Pandava e Kaurava. O último texto é o Ramayana. Ramayana conta a história do príncipe Rama, que foi expulso pelo seu pai do seu próprio reino. Aí, por isso, ele parte uma viagem com sua esposa Sita e o seu irmão Lakshmana por toda a Índia. Durante o caminho, Sita, sua esposa, é raptada pelo demônio Ravana. Na narrativa, Rama derrota o inimigo e volta para o seu reino natal, onde é coroado o novo rei. Deuses do hinduísmo. O hinduísmo, por ser uma religião politeísta, acredita em vários deuses. Porém, para eles existem a trindade hindu, que são os mais importantes. O primeiro deles é o Brahma. Brahma é o criador do universo. O segundo é Shiva, também conhecido como Deus transformador. Ele destrói as coisas para construir coisas novas. E também ele é o criador da yoga. E o terceiro é o Vishnu. Vishnu é o Deus responsável pela manutenção do universo. Bom, eu vou falar um pouco sobre as tradições da religião hindu. Os hindus, eles devem crer nas divindades, acreditar nos livros sagrados e persistir no sistema das katas, que determina os status de cada pessoa na sociedade. As katas são divididas em brahmanes, compostos por sacerdotes, as kshatriyas, que é formada por militares, as vaixas, que é constituída por comerciantes e fazendeiros, e a mais baixa é a sudra, que são pessoas que deveriam seguir as katas superiores. E aqueles que não participam de nenhuma das katas essas pessoas são chamadas de intocáveis. Os hindus precisam ter conhecimento sobre a importância dos rituais, e dois elementos principais dos rituais é o darshan, a meditação, e o puja, a oferenda. Para poder participar desses rituais, a pessoa
é essencial que a pessoa tenha uma alimentação vegetariana. Os hindus, eles devem confiar nos guias espirituais e acreditar na existência de encarnações anteriores. Bom, as preces elas são realizadas com cânticos em sânscrito, que é uma língua morta, e essas elas são geralmente realizadas para benefício próprio ou para alguma divindade. E elas são feitas em média 108 vezes, e para contabilizar essa quantidade de vezes, usa-se um certo tipo de rosário, chamado japamala. A maioria dos hindus praticam rituais religiosos diariamente e costumam manter em casa altares de devoção ao seu Deus, onde queimam incenso, colocam velas, flores e oferendas. Eles também costumam visitar os templos que estão entre as mais exuberantes arquiteturas do mundo. Cada altar possui a estátua de seu Deus, e nos templos as imagens são diariamente despertadas pela manhã, lavadas, vestidas e enfeitadas com flores pelos sacerdotes. Diante dos altares, os hindus recitam mantras e fórmulas sagradas escritas nos Vedas que podem aproximá-los dos deuses. Alguns rituais são o Anaprashan, que é quando ocorre a primeira ingestão de alimentos, o Upanayana, que é a iniciação formal para crianças de castas elevadas, e o Shadjan, que são reverenciados falecidos em um banquete. Os cultos hinduístas podem ser realizados tanto em templos e congregações, quanto nas residências que possuem altares para os deuses favoritos. Agora eu vou falar um pouquinho das curiosidades da religião hinduísmo. Uma delas é que é a terceira religião maior do mundo. Cerca de 14% da população mundial pratica a religião hinduísmo. Outra curiosidade que muita gente não sabe é que o hinduísmo não é o nome verdadeiro dele. Ele se chama Sanatana Dharma, que é um pouco desconfortável, por isso que a grande maioria da população não conhece esse nome. Mas esse é o nome original da religião hinduísmo. Muita gente acha que a vaca é um ídolo, uma imagem adorada da religião hinduísmo, mas na verdade não é. Eles acreditam que o Deus dele está em todos os lugares. Por isso que o símbolo é a vaca, por estar em todos os lugares, até nos animais. Sempre que vemos uma seguidora do hinduísmo, vemos que nela tem um ponto na testa, que significa várias coisas. O ponto vermelho significa que ela tem prosperidade no casamento e na vida dela. O ponto preto é que ela está em luto por uma morte. Isso era mais aceito antigamente, era dessa maneira. Agora é mais forma de esteticamente, né? Para deixar mais bonita a pessoa. É mais uma coisa estética, não tanto relacionado a algo a ver com a religião ou com o sentimento. Na religião hinduísmo, o número 108 é considerado um número sagrado. O número 108 tem a ver com a conta de um cordão, que tem conexão com a lua e o sol e a terra. Assim, para os hinduístas, o número 108 é um número extremamente sagrado. Outra curiosidade é que o sânscrito é a língua mais escrita nos textos sagrados dos hindus. É uma língua muito antiga, com pelo menos 3.500 anos, que está em todos os textos sagrados. Outra curiosidade muito interessante é que o hinduísmo acredita em um conceito circular de tempo. O mundo ocidental segue um conceito linear de tempo, mas os hindus acreditam que o tempo é uma manifestação de Deus em que nunca acaba. Eles veem a vida como um ciclo, que começa ao fim e do fim ao começo. Deus é o eterno e o passado, o presente e o futuro. Isso é uma grande curiosidade, porque é só vista nessa religião e muitas outras não se vê dessa maneira. Então é assim que a gente conclui a pesquisa da religião hindu. Obrigada.